Se você quer viver a vida que Deus tem para você, você não tem escolha. Você deve perdoar e quanto mais rápido, mais fácil fica. Vou ler para você o que está escrito na palavra de Deus. No capítulo 6, no versículo 14 e 15, onde diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui, meus amados, nós conseguimos ver claramente o que Jesus disse para os seus, disse para toda a humanidade, né? Que nós devemos o quê? Liberar o perdão. Eu quero falar com vocês um pouco da história de um rei que perdoou seu servo. Nós vamos ver um exemplo de um servo que não perdoou o seu conservo. Está lá na parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, a partir do versículo 23. Eu não vou ler, vou contar a história para vocês. Houve um rei que chamou o seu servo para cobrar-lhe a dívida. Esse servo devia tanto ao rei que ele não tinha condições de pagar financeiramente. Então o rei julgou e falou que ele teria que ser vendido, né? Ele ia ser vendido como escravo, a sua esposa também seria vendida, seus filhos e todos os seus bens. E esse servo, ele entrou em desespero, porque ele não queria virar escravo, nem ser preso, né? E também não queria perder sua família e muito menos seus bens. Aí o que aconteceu? Ele clamou ao rei. Ele clamou ao rei de uma maneira, pedindo ao rei misericórdia sobre a vida dele. E o rei ficou compassivo com aquele pedido, né, de perdão. Aí o que o rei fez? O rei perdoou ele e falou com ele que ele poderia ir embora em paz para sua casa. Este servo, ao ir embora para sua casa, ele encontrou ao caminho seu conservo. E esse conservo também devia algum dinheiro para este servo. E aí, o que ele fez? Quando ele viu o conservo, ele já aproveitou e já cobrou sua dívida. Falou: me paga agora que eu estou precisando. E aí esse conservo disse: eu não tenho no momento, espera mais um pouco, eu vou juntar o dinheiro para te pagar. E ele falou: não, eu quero dinheiro hoje, eu quero agora. E esse conservo não tinha nada para poder pagar, né, sua dívida. Então, o servo que foi perdoado pelo rei, em vez de perdoar esse conservo também, o que ele fez? Ele teve uma atitude de voar nele, enforcando-o, clamou para que ele pagasse imediatamente. E ele não tinha condições de pagar. Então, o que ele fez? Esse servo jogou o seu conservo na prisão. Então, mandou prender o servo, que ele ficasse na prisão até ele conseguir pagar as dívidas. Os seus amigos que estavam com ele, os seus colegas, né? Eles ficaram indignados com aquilo. Por quê? Porque eles viram que o rei tinha perdoado esse servo das suas dívidas, que não era pouco, era muito alta. E eles foram imediatamente ao rei, contaram o que acontecera. O rei ficou
super, hiper indignado, porque tinha acabado de perdoar aquele servo, e ele usou de mal, em vez de aproveitar a bondade que ele tinha recebido, o perdão que ele tinha recebido, ele foi lá e fez a maldade, não liberou o perdão para o seu conservo, não o perdoou. Então o rei mandou chamar aquele servo imprudente, né? E lançando mão dele, virou para ele e falou com ele isso aqui: eu perdoei todos os seus pecados, eu perdoei todas as suas dívidas e você não pode perdoar a dívida do seu conservo? Servo mau e imprudente. Por causa disso, eu vou te lançar na prisão e vou mandar o carrasco te torturar até você pagar todas as dívidas. Você já imaginou? Ele não só foi lançado na prisão, como ele foi também torturado, né? Então, houve uma sentença maior do que ele teria da primeira. Aqui, gente, é uma parábola que foi escrita na Bíblia para nós. As parábolas, elas servem de exemplo para que nós venhamos a saber o que fazer e como fazer. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos amou de tal maneira que o escritor não teve palavras para expressar este amor do Senhor para conosco, né? Então o escritor ele fala de tal maneira, de tão grande que foi o amor de Deus para com a gente, que Ele enviou seu Filho amado, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para a purificação de nossos pecados, porque nós tínhamos uma grande dívida com o Senhor. A palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores, né? Todos nós precisamos de perdão. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, a humanidade toda, a partir daquele momento, nascia em pecado, nasce em pecado. E ela só é perdoada quando ela aceita este presente de Deus, que foi o sacrifício do seu único Filho por nós, na cruz do Calvário. Então, através da pessoa de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão de Deus, porque nós não tínhamos mais acesso à sala do trono. Depois que Jesus morreu, o véu foi rasgado do templo, do alto a baixo, para que nós possamos ter acesso direto a Deus. Por isso que quando nós oramos, a gente já pode pedir direto ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Então, quando você aceita Cristo Jesus na sua vida, todos os seus pecados são perdoados. Deus já te perdoou. Você tem livre acesso ao trono da graça do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, como nós vimos aqui em Mateus, né, no capítulo 6, que Jesus, né, ensina a orar, e no final ele fala sobre o perdão, que nós devemos perdoar uns aos outros, porque se nós não conseguirmos perdoar uns aos outros, Deus também não vai nos perdoar, que é igual essa parábola aqui do rei, né? O nosso rei, ele é Jesus Cristo. Então ele morreu por mim, morreu por você, para nos liberar perdão. Ele liberou o perdão sobre nós. Então nós devemos também liberar o perdão para o nosso próximo. Como nós queremos ser perdoados, né? Igual esse servo aqui do rei, foi perdoado, saiu leve, né? E saiu com sentimento de justiça e tal, e estava indo embora para sua casa, para sua família, e ele não conseguiu perdoar, né? Nem sabendo que tinha recebido um perdão, ele não conseguiu perdoar o seu conservo. Os nossos próximos são os nossos conservos, né? Nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos, até quem é nossos inimigos são os nossos próximos, né? Então, a humanidade, ela precisa de perdão. Assim como Deus, Ele nos ensinou primeiro o que perdoar, como perdoar, o que fazer, né? Eu hoje, na parte da manhã, eu fui fazer uma caminhada. Quando eu estava aí, eu gosto de ficar orando quando eu estou fazendo minha caminhada, né? Se tiver gente perto de mim, eu fico orando em espírito.
Mas se não tiver ninguém próximo, eu começo a conversar, falar mesmo, dialogar com o Senhor. E quando eu estava voltando da caminhada, o Senhor tocou no meu coração para poder estar aqui ministrando essa palavra com vocês. Mas antes Ele trabalhou o meu coração primeiro, sabe? Então, quando eu estava voltando, Deus falou dessa parábola no meu coração, falando dessa passagem de Mateus 6, 15, a partir do verso 14, 15, tocou no meu coração e eu comecei a trazer lembranças da minha memória. Então, eu fui uma pessoa que cresci em meio de uma mãe, né, que era narcisista, né, por causa da criação. Na nossa época, principalmente nossos pais, nossos avós, eles criavam filhos, né, assim, a base de pancada. Eles corrigiam filhos, assim, a base né, da correção da vara. E minha mãe usava tudo que era material, era vara, era chinelo, tudo ela tacava ali na gente. Qualquer coisa que aparecesse na reta dela, ela estava atacando a gente. Então, isso aí, eu cresci uma menina com essa mágoa no coração. Embora depois que eu virei cristã, que eu comecei a entender o Evangelho, eu perdoei minha mãe. Só que eu ainda não tinha aquela questão da liberação que estava lá no meu subconsciente, na minha alma, né? Então, eu comecei a orar, pedindo para que Deus me liberasse, me ajudasse a liberar esse perdão, né? Então eu comecei a orar e fui falando: Senhor, eu perdoo minha mãe eu te perdoo em nome de Jesus, liberando. Eu já tinha perdoado ela com palavras, com atitudes, né? Mas ali no meu subconsciente eu estava sempre lembrando. E toda vez que eu lembrava, me causava uma tristeza profunda no coração. Então, ou seja, eu ainda não tinha liberado, né? E não só da minha mãe, como outras né, pessoas que me magoaram no decorrer da minha vida. E a mim própria mesmo. Eu comecei a orar pedindo a Deus para que viesse jogar luz nas trevas. Então, Deus foi me revelando, eu fui lembrando da menina que eu fui, que eu cresci, né? Então, eu cresci uma menina muito assim, com mágoas interiores, né? Com mágoas interiores. E aí, no meu subconsciente, ainda estava essa questão desta mágoa, né? Ou seja, eu já tinha perdoado, porém, a liberação, que é tirar de dentro de mim para poder liberar e começar a viver realmente o presente de hoje, lembrando que o passado ruim é somente lembranças para que não aconteça erros novamente na minha vida, né? E também que eu não permita as pessoas me magoarem, igual eu já fui muito magoada. E para que eu perdoasse essa menina, essa criança que cresceu dessa maneira. Então eu comecei a liberar perdão sobre minha vida também, sabe? Falando comigo mesma, que eu perdoava essa criança que um dia eu fui, que eu perdoava essa junior que um dia eu fui, essa adolescente que um dia eu fui, essa adulta que um dia eu fui e a pessoa que eu sou hoje, né? Então eu liberei perdão para mim mesmo também, sabe? Das mágoas, né, que estavam ali no meu subconsciente. Então isso foi me trazendo uma leveza. Eu não sei para quem essa palavra aqui hoje também, mas eu estou compartilhando com vocês aquilo que Deus trabalhou em meu coração, principalmente no dia de hoje, que foi muito bom, né? Porque muitas das vezes a gente realmente libera o perdão, mas, e detalhe, a palavra de Deus fala que Deus não lembra mais de nossos pecados, que o nosso pecado é lançado no lago do esquecimento. Deus nem lembra mais daquilo que um dia você realmente pediu perdão a Ele com toda a sinceridade do coração. Então é isso que Deus quer para mim e para você. Por quê? Porque quando a gente ainda tem aquela mágoa, a gente perdoa uma pessoa, por exemplo, você perdoa um amigo que te fez mal, né? Te fez mal a ponto de você ficar muito, muito magoada, a ponto dos seus ossos doer, você não saber porquê, seu corpo dói, você não sabe porquê, né? E vai no médico, faz exames e o médico não consegue encontrar nada, e você sempre tem dores no corpo,
não sabe de onde vem, o que é, sabe? Então, isso, a palavra de Deus fala que a mágoa, ela vai corroendo a gente por dentro, né? Então, ela abala nosso espírito, né? Ela maltrata a nossa alma, ela traz dores ao nosso corpo. Então, e às vezes a gente não sabe o porquê e o que é. É essa mágoa guardada lá no fundo, dentro do nosso interior. Então, nós temos o quê? Que liberar, assim como Deus lança lá no lago do esquecimento e não lembra mais. Ele não lembra mais, já pensou isso, gente? Isso aqui é um perdão genuíno e verdadeiro. Nós também temos que fazer isso, arrancar de dentro de nós, da nossa alma, do nosso interior, aquilo que está abatendo nosso espírito, né? Muitas das vezes a gente adoece, está com o corpo doendo demais e não sabe o que é. Mas se você for ali, ó, procurar a raiz do problema, pedir Deus para te revelar, Ele fará com você igual fez comigo hoje, né? Para que eu possa estar liberta, né, de toda mágoa, de toda angústia, e realmente viver o presente de hoje intensamente, para que eu venha ter um futuro glorioso, que é o perdão genuíno de Deus na minha vida, porque se eu não conseguir perdoar o ser humano que você vê, né, igual esse servo encontrou o seu conservo, viu ele de cara a cara, face a face, não conseguiu perdoá-lo, pelo contrário, ainda lançou sobre ele, enforcando ele, lançou ele na prisão, né? Ou seja, maltratou ele 2 vezes, que batendo nele, ainda lançou ele na prisão ainda. Imagina o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Ele vai agir como aquele rei da parábola, que lançou o seu servo e jogou ele onde tem tortura, né? E a nossa vida futura é céu ou inferno, né? Ou nós vamos para a glória e viver na paz do Senhor, nos braços de Deus, vendo face a face, né? Que hoje a gente vê ele como enigma, olhando por um espelho. A gente ainda não viu a face do Senhor, mas um dia nós o veremos face a face como ele é. E é isso que eu quero para mim e para você também. E eu tenho certeza que é isso que você quer também, ver o Senhor face a face. E você não quer ser julgado no lago onde há tormentos, né? Então, que você possa pedir ao Senhor também para que venha jogar luz nas trevas, sondar o seu coração, né? E fazer você lembrar daquilo que está te fazendo mal. Porque faz mal para você, né? Assim como estava fazendo mal para mim, faz mal para você também. Então, peça a Deus para tirar essa carga de você, né? Essa mágoa, essa tristeza, para que você venha viver intensamente a felicidade no Senhor, né? Você vai viver em nome de Jesus a felicidade no Senhor aqui na terra também. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente vai ser feliz só quando chegar na glória, né? A gente tem essa ideia, mas não, gente. A palavra de Deus fala que Deus nos dá vida e vida em abundância. Então, vamos ser felizes aqui na terra. E a felicidade real, a maior felicidade que a gente pode ter é quando a gente está em Cristo Jesus. Essa é a felicidade real. Então, você pode está passando por esse mundo que tem tribulações, que o próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem o quê? Ânimo. Então Deus vai nos dar ânimo, sabe? Quando você não tem dor nenhuma, que não tem nada correndo nos seus ossos, nada perturbando sua alma, nada abalando seu espírito, você é uma pessoa melhor, você consegue sorrir, você consegue ter alegria no coração, sua pele fica melhor, né? Seu cabelo cai menos, né? Para de cair, cai só os fios necessários, né? Que tem que cair por dia, né? Então, a gente fica bem melhor quando nós estamos felizes. Quando nós estamos felizes, o corpo da gente reage para o próprio bem da gente, né? Então, que Deus possa estar curando você neste momento dessa tristeza e que você consiga, peça a Deus e fale, eu libero perdão, faça oração, fala para você mesmo, fala, olha,
minha criança, eu te perdoo. Vai, sabe, vai perdoando você, perdoa sua mãe, perdoa seus irmãos, perdoa seus amigos, que perdoa seus inimigos também, que a palavra de Deus fala que nós temos que perdoar, né? Então libera esse perdão para que ele não venha te corroer. Libera o perdão, ó, já lança fora, não fica com isso dentro de você não. Sabe que quando a gente fica com as coisas dentro da gente, é como se fosse um câncer. Ele vai crescendo, crescendo e vai só enraizando, indo para lugares na área das nossas vidas que a gente não entende, sabe? Vai na área emocional, financeira, familiar. Então, não permita, vai lá e pega, vai na raiz do problema e ó, lança lá. E aí o problema é o perdão que você não está liberando. Libera o perdão e seja feliz. Amém? Meus amores, que essa palavra venha ter chegado ao seu coração, assim como chegou ao meu. Que Deus te abençoe poderosamente, hoje e por toda a eternidade, liberando perdão sobre a sua vida e te fazendo feliz também. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração e tchau.